Aqui no Amar contamos histórias reais de pessoas como eu e como você. Histórias de superação, luta e, acima de tudo, amor. Queremos levar esperança, informação e acolhimento. Por isso, agradecemos a HDI Seguros por acreditar e patrocinar essa rede de amor. Às vezes, a vida vem com uma avalanche tão grande que a gente pensa que não vai aguentar. Mas filho nenhum é para se desistir. É para abraçar, cuidar e seguir em frente, capengando, até machucando, mas seguindo em frente. Tenha força, levante, respire e vença um dia de cada vez. Adriana, tudo bem? Olá, tudo bem. A gente recebeu a indicação da tua história pela tua amiga Isabel e eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Obrigada. Eu que estou feliz em poder contar um pouquinho da história da Melissa. Você engravidou pela primeira vez aos 24 anos. Como é que você recebeu a notícia dessa gravidez e como é que foi a chegada da Isabelle na tua vida? A Isabelle, ela veio também num momento que eu não esperava, mas era a primeira gravidez, então tudo ficou lindo e maravilhoso. Primeira filha, em seguida nós casamos e a Isabelle estava pronta para vir para o nosso convívio. Eu curti a Isabelle realmente assim sozinha até praticamente os 8 anos de idade dela, era nós e ela somente, ela era uma filha única, então nós curtimos muito esse momento com a Isabelle. E aí quando ela tinha 8 anos, ela começou a pedir um irmão. Ela começou a me cobrar que ela queria um irmãozinho. E também em mim estava latente um desejo de querer ser mãe novamente. E eu queria muito um menino. E até que demorou um pouquinho para o Davi vir, mas aconteceu. E aí quando eu descobri que era um menino, foi a maior alegria da vida, porque era tudo que eu queria, um menino para completar a minha família. E aí ter mais filhos não estava nos jamais. planos. Anos depois, você estava com 42, você teve uma surpresa. Eu não esperava mesmo. Estávamos nós num projeto assim, de agora nós vamos curtir as nossas vidas, era o nosso plano. E aí eu estava fazendo academia e emagrecendo, e aí eu comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo. Não tinha identificado ainda que poderia ser uma gravidez. Achei de fato que pudesse ser o mioma. E aí, no ultrassom, eu descubro que eu estava grávida e já até sabia o sexo, que era uma menina. Eu já estava com 16 semanas. E era uma gestação de risco por conta da tua idade. E quando você estava grávida de 18 semanas, você teve um sangramento. Isso. O que você descobriu? Nesse primeiro ultrassom eu descobri que minha filha poderia estar com problema, que a cabecinha dela não estava desenvolvendo e que provavelmente a minha filha teria microcefalia. Só que ele não poderia fechar nesse diagnóstico porque eu teria que fazer o exame morfológico. Então, como era uma gestação já de alto risco, eles já me encaminharam para eu poder fazer, nem esperou fazer no tempo certo, eu fiz até um pouquinho antes o morfológico. Quando eu fui para fazer esse morfológico, realmente constatou que a Melissa tinha microcefalia. A cabecinha estava menor do que o tamanho gestacional esperado por aquela idade e o corpinho já estava se desenvolvendo. Ali, naquele momento, meu mundo começa a desabar. Mas eu não tinha noção do que viria pela frente. Eu não tinha ideia das coisas que estavam ainda por vir. Quer dizer, um universo, você nunca tinha ouvido falar de microcefalia e você não tinha nem ideia de por que isso poderia estar acontecendo. Está acontecendo, exatamente. Era isso que Era isso na minha cabeça, cabeça, exatamente. E o que os médicos falavam sobre a Melissa até então? Até então estava fechado que a Melissa teria microcefalia e aí eu recebia o acolhimento de palavras dos médicos que uma criança com microcefalia tem aquelas que podem até se desenvolver e tal, e tem aquelas que realmente tem um caso mais grave. Então eu comecei a trabalhar a minha mente para isso, para ter um filho com microcefalia. Quando eu passei no posto, que eu fui numa outra consulta, ele falou, olha, eu vou te encaminhar para um médico de medicina fetal. Ele atende pelo SUS e você vai começar a acompanhar com ele para verificar a sua gestação, porque acaba sendo também uma gestação de alto risco. Tá. Essa criança pode não vingar, pode acontecer outras coisas, então você vai acompanhar com ele. Me atendeu e aí eu estava já com 20 semanas, com 22 semanas, eles então verificaram que a Melissa não tinha microcefalia. O que a Melissa tinha era mielomeningocele. Ele viu que realmente não tinha fechado as vértebras, estava exposta. Só que o caso dela foi um pouco mais agravante, porque o cerebelo desceu, e o cérebro dela, então, tinha se formado errado na gestação. Isso lá atrás, no fechamento da gestação, então, dela foi um pouco mais agressivo.
Nenhuma explicação aparente. Nenhuma explicação aparente. O que ele me falou nesse dia foi que a sua filha, essa foi a palavra do médico, a sua filha, se ela sobreviver após o parto, ela tem 12 horas de vida, porque o caso dela é grave. Ela respira, ela vai ser uma criança que pode sobreviver, mas ela tem pouco tempo de vida. E se ela sobreviver, ela vai ser uma criança vegetativa. Ela não tem condições por conta da má formação cerebral. Como é que dão uma afirmação dessa, né? Semanas depois de tudo isso, te deram a alternativa de fazer uma cirurgia com ela ainda no seu útero. Isso. O médico me deu essa opção. Eles até me deram a opção também de estar fazendo o aborto, porque o Estado me permitia abortar por conta da situação que ela viria. E eu não aceitei. Eu falei que eu não queria abortar a Melissa, que independente de como ela viesse, de como a minha filha fosse, eu queria conhecer minha filha. Se ela durasse 12 horas, eu queria ver como que seria minha filha. Só que na minha casa, o meu ex-marido queria que eu fizesse esse aborto, porque ele achava que nós não teríamos condições de encarar isso daí. Condições emocionais, financeiras. Em todos os sentidos. E você, com esse instinto materno incrível, foi lá e falou, vou em frente. Vou em frente, eu quero conhecer. O que eu queria era conhecer minha filha, Mariana. Eu não queria, independente de tempo, juro pra você, independente de tempo que ela sobrevivesse, eu queria ver a minha filha. E aí ele me deu então essa outra opção de fazer a correção da mielo intraútero, que poderia dar um pouquinho mais de chances de sobrevida para ela. E a cirurgia não deu certo. E a cirurgia não deu certo. Meu útero contraiu, nós não conseguimos fazer a cirurgia e eu fiquei lá em observação no hospital. Chorei demais, fiquei desesperada, porque e agora? E aí isso eu fiz na sexta-feira, quando foi no sábado de manhã, a médica veio fazer o cardiotopo e ela viu que realmente a Melissa estava com os batimentos um pouco mais fracos. E ela falou, olha, eu não vou te dar alta agora, você vai ficar em observação hoje, amanhã você vai de alta porque nós vamos acompanhar como é que vai ser seu dia. Afinal de contas, mexeram no seu útero, então pode acontecer do seu bebê estar um pouco agitado. E quando foi no comecinho da noite, eu comecei a sentir dores, mas eu não estava identificando que realmente aquilo poderia estar começando a entrar em trabalho de parto. Mas as dores estavam intensas, até que eu tive que ir no banheiro, quando eu vi eu estava com um pouco de sangramento. Aí chamaram a médica, ela me examinou, ela falou, olha, você está com 2 dedos de dilatação. E você estava grávida de quantas semanas? 27. Você já está com 2 dedos de dilatação, então você vai ficar de repouso, mais tarde eu venho te examinar. E as dores não paravam. E me deram medicamentos para que eu pudesse inibir o parto. Só que o que aconteceu? Meu corpo deu aquele choque anafilático, eu comecei a passar muito mal, vomitando, eu tremia, o corpo tremia demais. E nisso eu comecei a sentir alguma coisa vindo. Só que eu tinha na minha mente que a Melissa não poderia vir de parto normal, ela teria que vir de cesárea para não rompimento da mielo. Então, conforme eu sentia aquela pressão descendo, eu contraía, voltando para dentro. Até que eu vi que realmente eu não estava mais conseguindo, tinha alguma coisa acontecendo. Eu falei para a médica, tem alguma coisa acontecendo aqui embaixo. Quando ela foi olhar, que ela levantou a coberta, a Melissa já estava com a cabecinha já vindo para fora. E aí eles falaram, para tudo, deixa vir. E aí ela veio de parto normal, sem anestesia, sem nada. Nossa. Eu senti as piores dores da vida aquele dia. E aí ela veio. E aí ela veio muito roxinha, eu não escutei o choro dela, eu só escutei ela fazendo Foi a única coisa que eu escutei da Melissa. E aí eu tinha na minha cabeça, ela não vai sobreviver. E aí levaram a Melissa, colocaram ela num jaleco de médico de hospital e levaram ela porque não tinha nada preparado para receber ela, não era para ela ter vindo ali. E nisso a médica veio e falou assim para mim, olha, você sabe que o caso dela é sério e é grave. Ela infelizmente não vai sobreviver, porque ela está prematura extrema, ela veio de uma forma muito agressiva e a mielo está rompida, então poderia ter alguma infecção do seu sistema nervoso central. Então o meu desejo era de descer e conhecer a minha filha. Aí eu vi um cisquinho de criança, né? Uma criancinha bem pequenininha, toda frágil, de bundinha para cima, a bolsinha da minha ainda estava exposta, e aí você se desmorona diante daquela cena, né? Somado a isso, os teus 2 filhos mais velhos em casa,
você tinha toda essa situação. Então, como é que você lidou com esse período que ela teve que ficar internada e os 2 filhos em casa também precisando da mãe? Olha, Mariana, eu não fui mãe deles nesse período. Isso é uma coisa que me dói, mas eu não tinha como conciliar. Então eu saía de casa cedo e voltava à noite, praticamente, e eles ficavam sozinhos com o pai. Foram 76 dias de UTI da Melissa, onde eles ficaram esse período sozinhos. Isso foi assim, era doloroso, porque eu tinha que ser forte por conta da Melissa, e também tinha que ser mãe deles. Eles também estavam perdidos nisso tudo. E para completar, você e seu marido se separaram e você perdeu esse apoio. Eu tive que encarar o divórcio. Divórcio, Melissa internada e os 2 filhos, e os 2 filhos para eu poder ter que dar o respaldo. Então essa foi a minha história durante esse período. Eu ia no trem todos os dias, tinha dia que eu colocava meu fone e eu ia chorando, desesperada, porque era uma situação que realmente ia ficar, meu Deus, como que eu vou viver isso agora? Uma filha que vem especial, 2 filhos e separada. Como é que é a relação dele com os filhos hoje, Adriana? Hoje ele tenta uma aproximação, sim. Com o Davi, ele tem uma maior afinidade. E o Davi com ele? E sim. Os 2 são muito mais amigos do que pai e filho. É até bacana de ver. Mas com as meninas, ele teve um afastamento. A Isabelle, por conta de já ser uma mocinha, então ela realmente percebeu as atitudes, tomou as dores das mães. E com a Melissa, ele não sabe ainda lidar com a situação. Ele tenta, sim, uma aproximação, eu percebo, mas ainda está meio fora, ainda não teve aquele engajamento assim de falar, não, ele realmente quer lutar também por ela. Não consigo enxergar isso. Qual que é o quadro, o diagnóstico, né, da Melissa hoje e como é que tem sido o desenvolvimento dela? A Melissa tem mielomeningocele e ela tem uma síndrome de Arnold-Chiari, que é a má formação cerebral. Então esse é o diagnóstico da Melissa, dentre as ramificações que a mielo traz. Que aí ela tem a bexiga neurogênica e o intestino neurogênico. Ela teve que fazer uma vesicostomia agora, colocar a bexiga para fora, aqui embaixo do umbigo, para poder urinar, porque ela tinha repetições de infecções urinárias contínuas, e isso levava ela a inúmeras internações. E então essa é a parte que afetou da mielo. E aí a má formação cerebral, que ela tem um mau desenvolvimento, né, um atraso global muito grande. Então ela tem 2 anos, mas ainda ela não senta, não tem firmeza ainda. E assim, faz fisioterapia, mas ainda está bem lento, né? Tá bem... Você está assistida pelo Estado? Isso. Pelo Estado. Hoje eu sou dependente total do Estado. Tô vendo que você tá com uma camiseta, tua mãe também, né? Tem alguma campanha que a gente pode divulgar aqui no programa para as pessoas que quiserem ajudar vocês? Tem algum Face? Você quer deixar um... Tem o Diário da Mel, hashtag Diário da Mel, que conta um pouquinho da rotina dela no Instagram. E lá também tem uma vaquinha, uma conta para as pessoas ajudarem. Porque hoje você está assistida com esses tratamentos pelo SUS. Pelo SUS. Eu não tenho nada que eu faça no particular. Não consegui. Eu queria muito a fisioterapia da Teriaçude, que é excelente, mas não dá. Foge demais das nossas condições. Como é que é a relação dos irmãos com ela? Maravilhosa, maravilhosa. Eles nem a tratam como uma criança diferenciada. Eu até falo que eles mimam de muito ela e acaba até atrapalhando, porque ela vai entendendo, né? Mas eles acolhem a Melissa assim de uma forma que chega até a me emocionar. Então assim, foi muito bem acolhida, não tenho o que reclamar mesmo. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com a maternidade, né? E com tudo que você passou até aqui? Não desistir. Nunca desista. Independente da situação, independente de como esteja a vivência, não desista. Ainda mais um filho que ele requer esses cuidados. Não desista, vá em frente, chore. Eu chorava demais, eu não vou falar para você que foi fácil, não foi mesmo.
Então eu chorava com a Melissa em casa porque eu não sabia como que eu ia lidar com aquilo. Eu estava sozinha, tive que encarar aquilo tudo sozinha. Ouvi o médico me dizendo as coisas, ela não vai isso, ela não vai andar. E eu não tinha ninguém nem para colocar a mão no meu ombro e falar para mim assim, olha, eu estou com você. Não tive isso. Então foi muito difícil, Mariana, foi muito difícil mesmo essa fase. Existe lá na frente uma esperança para nós também. Eles precisam disso, essas crianças precisam desse amor incondicional nosso também, porque se não for eu, os braços da Melissa, as pernas, os olhos dela, o que vai ser da minha filha? Então sou eu que tenho que estar na linha de frente por ela. Ela batalhando, batendo de porta em porta, sabe? Porta que fecha. Você vai conseguir. Situações que a gente não consegue, negação de pedido, foi pedido benefício para ela, foi negado. Então, assim, sabe, são muito nãos que a gente recebe também, mas assim, eu não desisto. Minha filha, meu filho, a Melissa que ainda não entende muita coisa, da minha luta, essa garra que a gente tem que ir à luta de batalhar por tudo, é por eles. O amor que eu sinto pelos três é imenso. E Bela e Davi, não existe amor diferenciado pela Melissa. O que existe é só um cuidado, mas o meu amor por vocês é imensurável, filhos. Eu amo demais vocês. E eu agradeço a Deus por vocês terem sido tão companheiro, tão parceiro da mamãe na época que eu mais precisei de vocês. Então eu tenho uma eterna gratidão, filho, por vocês. Amo demais vocês, meus amores. Demais, demais. Adriana, obrigada por ter vindo compartilhar a tua história. Espero que através do amar, outras mães se solidarizem, que você consiga realizar as terapias que você precisa para a tua pequena. Desejo sorte para a linda família que você está construindo. Gostaria de te presentear com o meu livro, te deixar um beijo carinhoso, te desejar toda a sorte do mundo. Obrigada, Mariana. Muito obrigada por essa oportunidade de nos deixar poder contar um pouco da historinha dela para que as pessoas conheçam, né? Sim. Obrigada mesmo. Boa Deus te abençoe. Eu que agradeço. Vamos trazer a Melissa aqui? Oh, você vem, peraí. Deixa eu ver, será que eu ainda lembro de pegar bebê pequeno? Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais, deixa seu comentário, curte, comenta, escreve lá quem você gostaria de ver. Ficou muito fácil se inscrever no canal, você faz o login e vai inscrever-se. A gente faz esse programa com amor para vocês. Estou te esperando na próxima quarta com mais um episódio inédito.